As casas pareciam tremular debaixo do sol escaldante. Era assim, na cidade sertânia, onde vivia uma senhora conhecida como Marta Rocha, a louca de feira. Era o ano de 1954, quando uma baiana perdeu o título de Miss Universo, por ter 2 polegadas a mais nos quadris, segundo as normas do concurso. A crueldade humana apelidou a louca com o nome da Miss. Atualmente, vivendo em uma cidade do recôncavo baiano, a menina que observava Marta Rocha observa como outras mulheres acometidas de transtornos mentais se inserem ou não na sociedade. O sol causticante não é como no sertão, mas o calorzão também castiga. É o colapso climático. O mundo é um painel de colapsos. Colapsos de mentes, colapsos nervosos. Esses são os menos compreendidos, mas se espalham como areia ao vento. O que é a loucura? Como foi que surgiu o paciente psiquiátrico na história da medicina? Houve um interesse, um desenvolvimento maior da ciência médica, um interesse maior para se compreender aquilo que era muito estranho, muito difícil de ser traduzido para as pessoas em geral, que era a maneira de lidar com a linguagem e com os afetos e com as ações do psicótico, do louco. A loucura, na verdade, é um transtorno mental que difere, é uma psicose, né? Em termos técnicos, a loucura é uma psicose. Existem as psicoses e existem as neuroses. As psicoses diferem das neuroses porque ela vai além da realidade. O paciente, ele sai da realidade. Enquanto os neuróticos, eles sentem sintomas, apresentam sintomas do sistema nervoso, mas dentro daquilo que todo mundo sente, como ansiedade, como depressão, só que um pouco mais acentuado, sem ter um controle. Então eles precisam de ajuda, mas é o que todo mundo sente. Todo mundo sente angústia em um determinado momento da vida, por algum problema, sente depressão por um luto, por uma perda, atravessando problemas familiares, problemas no emprego, enfim, a vida é cheia de desafios, é cheia de lutas, tudo isso dentro de um limite controlável. Quando esse limite passa do controle, que começa a prejudicar a rotina de vida do paciente, as funções básicas, atrapalha o trabalho, atrapalha a vida em família, isso se torna uma neurose. A psicose, não. Ela vai mais além. Ela atravessa a realidade. Então, o paciente passa a ter sintomas psicóticos. Ele passa a ter alucinações visuais ou auditivas. Ele passa a ter delírios persecutórios, delírios místicos. Os persecutórios são aqueles que ele acha que tem alguém atrás dele, que tem alguém querendo matá-lo.
passa a não dormir, ele passa a trancar a casa toda, a não deixar que as pessoas da família durmam. Há um transtorno na vida dele e da família também. Ele fica agressivo porque ele acha que alguém quer matá-lo. Então, se ele tem alucinações visuais, ele vê alguém querendo matá-lo. E ele vai para se defender. Então, ele vai para atacar aquele que ele está vendo que está querendo matá-lo. E aí ele se torna perigoso. Várias coisas mudaram desde então. Dentre elas, a maneira de se olhar para essas pessoas em estado de sofrimento psicológico, a forma como se lida com elas e como tratá-las de acordo com suas necessidades, experiências, objetivos e pertencimento dentro da sociedade. No Brasil já havia um projeto, mas essa política de saúde pública, vamos dizer assim, mais modernizada, ainda não tinha sido executada. Então, era ainda uma abordagem muito manicomial, havia uma cultura geral na sociedade de não se lidar muito com isso em termos de buscar assistência. A neurose corria solta e a psicose em geral, enquanto as pessoas não tivessem saindo despidas na rua ou causando danos patrimoniais, elas eram tratadas de uma forma que pudessem ser contidas no seu ambiente familiar, para não ficarem muito expostas a transtornos maiores. É multifatorial. Existe uma questão, algumas psicoses, não todas, algumas que têm um fator hereditário. Então, tem sempre alguém em uma geração da família que herda esse traço. Então, em toda geração vai ter alguém com transtorno mental? Aí vai depender do ambiente em que ela vive, como ela é criada, das circunstâncias da vida dela. Ela nasceu com o traço da doença no DNA, mas dependendo da vida social, ela pode desenvolver ou não a doença. Os transtornos mentais, eles acontecem no início da idade adulta, afloram no início da idade adulta até os 30 e poucos anos. Então, ela pode nunca desenvolver. Se for um traço pequeno e ela tiver uma vida estruturada, familiar estruturada, ela pode nunca desenvolver esse traço. A hereditariedade é um ponto importante. A vida social e familiar é fundamental. Você vê que o traço não é fundamental. A vida social, ela é ainda mais importante do que a hereditariedade. Era um público de classes menos favorecidas, muito claramente. Esses 2 manicômios que eu trabalhei, era de uma rede privada, outro era o grande manicômio da cidade de Salvador, que chamava de HGE da loucura. Ambos absorviam quase que na sua totalidade pessoas agressas de classes menos favorecidas, ou seja, de famílias que tinham menos condições de lidar, segregar, vamos dizer assim, o seu paciente psicótico no ambiente familiar. A verdade é que quanto mais
dificuldades você acha na vida social, mais suscetível você fica. Então, as pessoas pretas que enfrentam preconceito, que enfrentam essa exclusão social, que enfrentam uma série de adversidades na sociedade, elas são muito mais suscetíveis a aflorar, são mais expostas, são mais vulneráveis. Eu sempre fiquei muito intrigada com a cidade porque fazem homenagem aos homens ilustres, homenagens, e aí a gente vê tantas pessoas, geralmente os prefeitos, o ex-prefeito e tal, mas as pessoas comuns, a gente, simples, comuns, a gente não vê, e eu fico muito intrigada com isso. Eu vou escrever um texto, colocar no Facebook sobre as pessoas que eram chamadas de doidas, de loucas, de maluca, da minha cidade. Então eu coloquei, acho que o título era Os loucos sem pedra, os doidos sem pedra. Então, sem pedras, porque eu quis dizer que eram pessoas tranquilas, pessoas que faziam parte de nosso cotidiano, de nosso dia a dia, e que a gente nem isso, não passou, ninguém mais fala, não se toca nesse assunto. Penso sempre que essas pessoas, elas eram excluídas de suas famílias, se é que elas tinham, né? Eu creio que eram pessoas mais pobres, as que tinham menor condição. Então, elas ficavam vagando pela rua, perambulando. Eu nem sei, alguns, por exemplo, Bolinha, Viriato, a gente não sabe nem onde moravam, onde é que eles dormiam, como, e ninguém se interessava por isso. O nosso interesse era apenas ver aquelas performances, né? As performances deles e o que eles faziam, e eles eram muito insultados para que eles fizessem e encenassem. E ninguém nos educava para dizer que aquela pessoa era um ser humano como a gente. Meu nome é Hermes Peixoto, eu nasci em Cachoeira em 1938, mas fui adotado por esta terra aos 4 anos de idade e aqui vivo desde então. E posso falar um pouco dos loucos de rua dessa terra. Eu ouvia falar de Cheiroso, Rosia, Bitelo, Flora Carango, Xoxa, Capeta, Pirria, Trela, Marculina e Romana. Essas 2 últimas eu cheguei a conhecer, a conviver na mesma época. O caso de Romana, eu era ainda criança, eu devia ter uns 12 anos,
Mas eu lembro mais porque a história de Romana foi contada por Clodoaldo Gomes da Costa no jornal Nossa Terra, que circulava nos anos 50 aqui em Cruz das Almas. Então Romana era uma mulher casada, aparentemente vivia feliz com seu marido, mas o marido bebia. E quando o marido bebia, espancava ela, né? Maltratava, espancava. E com a chegada do primeiro filho, a coisa ficou pior para ela, porque ele a espancou no leito de parturiente. E, segundo dizem, foi exatamente isso que causou a perda do seu raciocínio, e ela passou, então, a viver nas ruas. Alguns, como eu te falei, Bitela, eu via circulando, Yaya passava nas portas, né? Yaya bate na porta e pede, como eu já falei, uma comida, e se você disser que não tem a comida, aí ela falava desse jeitinho: ô, minha velha, então me dê uma bacia velha, um caneco velho. Isso era tão rápido, o que a gente achava engraçado, né? Que era a forma dela trabalhar com as palavras, né? Então ela tinha assim uma série de coisas que eu não sei se ela repetia em todas as casas. Então era um caneco velho, uma bacia, um pinico, uma roupa velha, uma coberta, sabe? Era assim uma série, aquilo ia rápido, sabe, aquela rapidez. E finalmente, se você não desse nada, não tinha problema também. Tinha saco, já tinha coisa pendurada em tudo quanto é canto, né? Então aí ela começava, a gente falava dessas coisas na cabeça dela, ela dizia: preciso ficar quieta, que tem passarinho aí, não sei o que e tal. Não é isso, eu acredito que os estereótipos, os estigmas, né, que colocaram nesses que perambulavam, né, que eram pessoas que não tinham qualquer cuidado, não eram assistidos de nenhuma maneira, não tinha afeto, não tinha carinho, as pessoas só faziam rir, debochar e pedir para que eles repetissem aquelas performances sem nada, só para rir. O caso de Romana, ela tinha uma mania que era se esconder nas esquinas, e quando passava algum carro, ela pulava na frente dos carros. Segundo a doutora Nise da Silveira, aquilo que se impõe à psiquiatria é uma verdadeira mutação, tendo por princípio a abolição total dos métodos agressivos, do regime carcerário e a mudança de atitude face ao indivíduo, que deixará de ser o paciente para adquirir a condição de pessoa com direito a ser respeitada. O ambiente manicomial é caracteristicamente segregador, onde a pauta seria do tratamento medicamentoso, com pouca atenção para outras atividades com potencial terapêutico. Embora nessa época já tinham experiências interessantíssimas no Brasil, como é o caso da doutora Nise. Ela percebeu que eles tinham talento e começou a fazer terapia ocupacional com eles. E viu quantos artistas tinham ali, quantas pessoas com capacidade para dizer o que sentiam, mostrando nos seus trabalhos artísticos, né, pintando, fazendo escultura, fazendo arte. Nise da Silveira, que eu acho bacana como ela traz aquela questão da terapia, né? Mas as terapias através da pintura, da arte e tal, mas você vê que há uma resistência, como se aquilo, eu vejo que ainda as pessoas resistem, como se aquilo não fosse trazer, não fosse adiantar. Então, porque você não espera que a pessoa vá se tornar a pessoa que você deseja, mas dentro do que ela está, que ela possa produzir algo, que ela possa ser vista, que ela possa ser escutada.
Em Cruz das Almas, onde a menina sertaneja fincou as âncoras do seu barco aventureiro, personagens similares a Marta Rocha percorriam as ruas e praças. Hermes Peixoto também escreveu sobre esses personagens no livro de cordel intitulado Vultos e Imagens do Cruzeiro das Almas. Nele, HP se refere à cidade como um hospício das estrelas, onde esses personagens fabulosos espalham suas estripulias. Lúcia Machado, num conto, fala sobre esses doidos da cidade e diz que esses doidos deixaram uma lição que impressiona. Ela fala que os escritores, como os doidos, têm na cabeça ninhos de sabiá, canários, exatamente como dizia ter Yayá, aquela que dizia ter galhos na cabeça e que nesses galhos tinha ninhos de sabiá e que ninguém podia tocá-los para não espantar os filhotes. Falando em escritores cruzalmenses, não poderia deixar de mencionar a jornalista e poeta Jacinta Passos. Foi presa em Aracaju por escrever palavras de ordem em um muro e enviada para o sanatório público, quando perceberam que ela era portadora de doenças mentais. Lá, ela permaneceu por 7 anos ininterruptos, até seu falecimento, por causa de um derrame cerebral, dizem, no dia 28 de fevereiro de 1973, quando tinha 57 anos de idade. Nessa última internação, escreveu 3.348 páginas de caderno, quase 16 páginas por dia. Marta Rocha caminhava sozinha, e as pessoas riam das suas vestes, da sua maquiagem borrada, da sua velhice solitária e deslocada da vida pequeno-burguesa da cidade do interior. Marta Rocha seguia com seu macacão de cetim azul, como se fosse uma astronauta que retornava à sua nave e se despedia da mediocridade ao redor.